O que a sua história tem para te contar. Hoje a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo do YouTube. Muito prazer, eu me chamo Andréa Cristina, falo sobre empreendedorismo feminino, empreender com calma, com alma, trazer um pouco mais de certeza para o nosso caminhar empreendedor, um pouco mais de leveza para o nosso dia a dia, através de troca, acolhimento e conhecimento, para a gente melhorar o nosso caminhar dentro do nosso empreender. Se você ainda não me segue, eu te convido a me seguir aqui no YouTube, te convido a ativar as notificações para receber sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, para que a gente possa estar sempre juntas, trocando e caminhando juntas, porque eu sempre falo que juntas somos melhores. Então me diga, você sabe o que a tua história tem para te contar? Eu vou contar para você e você me diz se faz sentido. Muitas vezes a gente não olha para a nossa história com todo o carinho e com todo o orgulho que a gente deveria olhar. Eu falo muito sobre autoconhecimento, é um pilar importante do trabalho dentro do empreendedorismo com alma e com calma. Por quê? Porque nós precisamos olhar para nós mesmas. A gente precisa se conhecer e se reconhecer dentro de si mesma e de toda a essência que existe aqui dentro e que muitas vezes está sendo prejudicada. Eu falo que a nossa essência, muitas vezes, ela é ofuscada. Aquele brilho, aquele ser interno que tem tanta essência, acaba sendo ofuscado por conta de várias camadinhas que a gente vai vivendo, coisas difíceis, frustrações, decepções. São os sentimentos que não são tão bons da gente viver, da gente sentir, e que muitas vezes vão colocando essas casquinhas. E quando a gente fala em autoconhecimento, é a gente olhar para dentro e buscar recursos externos, mas depois internos, principalmente, para a gente poder desenvolver o autoconhecimento e, através dele, a gente ir retirando essas casquinhas. Isso faz com que cada vez mais a nossa essência apareça e floresça, porque um dos nossos propósitos é a gente ser quem a gente veio para ser, mas na essência e não somente na aparência. Então, quando eu falo de autoconhecimento, a nossa história de vida é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Eu ouso dizer que é a maior ferramenta de autoconhecimento. E eu queria te contar por quê. Eu queria falar com você hoje justamente sobre isso. Eu queria pedir para você olhar para o teu passado, olhar para a tua história, e não com uma sensação de vítima, nem com uma sensação de algoz, de juiz. Não, eu quero que você olhe simplesmente com um olhar de espectadora. Eu quero que você olhe para a tua história como se você não fosse a dona dela. Normalmente, quando a gente olha para a nossa história, a gente vai buscar muito conhecimento. A gente vai prestar atenção em tudo que ocorreu com a gente no passar dos anos. Lá, desde quando a gente nasceu, e muitas vezes quando a gente fala de história de vida, um contexto até anterior ao nosso nascimento, mas isso fica para outro dia. Eu quero que você lembre de quando você era pequena, você vinha trazendo os fatos, olhando para trás e trazendo os fatos. Isso tudo vai fazer com que você perceba tudo que você caminhou. Isso tudo vai fazer com que você entre em contato com várias sensações, sentimentos, acontecimentos que vão trazer um pouco mais de conhecimento sobre você mesma. Olhando para a tua história, esse conhecimento passa a ser agregado. E quando a gente fala de olhar para o passado, no presente, eu estou trazendo mais consciência para essa minha história, para mim como pessoa. Então, eu olho para trás para buscar conhecimento, para olhar para o presente com muito mais consciência. Aí, eu vou olhar as identificações, os padrões, as generalizações, eu vou começar a prestar atenção em tudo que acontece e eu vou trazer aqui mais conteúdo, acho que eu vou criar uma série falando sobre história de vida, porque é algo que é tão importante, eu acredito tanto, eu que conto história de mulheres empreendedoras, até vou deixar aqui embaixo o arroba lá do Instagram para você seguir o projeto, arroba História da Sua Vida, é um projeto lindo, onde eu escuto
escuto a sua história, o seu enredo e coloco uma outra narrativa, uma narrativa potencializando aquilo que você tem de mais bonito, de mais forte dentro da tua história. E normalmente vocês, né, as mulheres que já participaram desse projeto ficam surpresas em perceber a beleza e a força que existe dentro da história de cada uma. Então fica o convite aqui. A gente precisa, esse momento de contar a história é um lindo momento de trazer consciência também, faz parte do nosso presente. A partir do momento que eu paro para olhar para a minha história, eu trago essa consciência. E essa consciência vai fazer com que eu tenha orgulho daquilo tudo que eu vivi, vai fazer com que eu tenha mais autocompaixão com tudo aquilo que eu me desafiei e que muitas vezes eu não consegui, que eu tenho frustração, que eu tenho decepção, porque sim, a gente olha para a nossa história, de uma forma geral, a gente fala assim, eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Mas se a gente começar a olhar com mais carinho, com mais profundidade, existem coisas que a gente fez e que se a gente pudesse, a gente não faria de novo. Principalmente eu, Andréia, quando olho em questão de relações, em questão de reações da minha questão emocional, em questão de relações que eu poderia ter sido muito mais paciente, muito mais presente, enfim, cada um vai ter a sua parte para refletir, mas o importante é trazer essa consciência, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente no presente, sem olhar, sem ter o autoconhecimento, sem olhar para a nossa história, a gente vive muito no piloto automático. A gente tem as nossas emoções reativas, a gente tem o nosso comportamento passivo-agressivo, a gente está sempre em estado ansioso, pensando ou o que vai acontecer, muitas vezes o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no minuto seguinte, o que eu tenho que fazer no minuto seguinte. E quando a gente para ter esse momento com o autoconhecimento, a gente traz esse estado de presença e essa consciência. Sim, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu pude, nem culpa, nem desculpa, a gente se responsabiliza pelo nosso contexto, a gente não fica encontrando culpado, a gente não fica se sentindo vítima, nem se sentindo algoz, a gente simplesmente assume a responsabilidade e começa a desabrochar dentro desse processo de autoconhecimento, dentro desse propósito de ser quem a gente veio para ser. E o mais bonito ainda, se é que posso dizer que ainda é mais bonito, é a gente poder olhar para o futuro e ver que a gente tem muito mais responsabilidade pela escolha desse futuro. A gente desenvolve uma autorresponsabilidade a partir dessa consciência, porque nós vamos fazer escolhas melhores, escolhas que estão mais pautadas com quem a gente veio para ser, com quem, aquilo que a gente veio para fazer, com quem a gente quer se tornar, aonde a gente quer chegar. Então, por isso que é muito importante falar de autoconhecimento, não é nada tão difícil, tão desafiador como pode parecer por ser um termo diferente, por a gente não entrar em contato. Eu digo para você que é muito mais simples do que parece, mas não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem ainda essa prática, esse costume de olhar para a gente, de desmembrar, de refletir todas as nossas emoções, os nossos comportamentos. Muitas vezes você pode precisar de ajuda, essa ajuda pode vir de uma mentoria, pode vir de um psicólogo, um processo de psicoterapia, pode vir de um livro, pode vir de conteúdos do YouTube, né? A gente tem muitas ferramentas a favor para começar a entrar em contato com esse desenvolver. E se você precisar, eu também estou à disposição, porque o projeto está aí para contar a tua história, o conhecimento, o meu trabalho está aí para contribuir e agregar, para que cada vez mais você tenha contato, você conheça quem você conheça os teus talentos, você conheça as tuas potencialidades, as suas limitações, você conheça tudo que você para que você entenda, compreenda e desenvolva para, a partir daqui, você poder ser tudo aquilo que você quer, que você pode, que você merece, que você deseja, certo?
Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que tenha feito sentido. Queria que você deixasse aqui nos comentários se fez sentido para você, o que você tem de dificuldade, qualquer coisa para a gente trocar, compartilhar, para a gente poder manter aí o nosso relacionamento aprofundado. E se eu puder, eu fico à disposição para te ajudar. Gostaria muito de ter você lá no perfil, o @ História da Sua Vida, lá no meu perfil do Instagram, onde eu também falo muito sobre autoconhecimento e habilidades empreendedoras que servem para a vida, porque a primeira coisa que a gente faz é empreender a própria vida. @andrea.cristina.ac. Então, eu te espero lá no Instagram, espero o teu comentário aqui embaixo e te espero no nosso próximo vídeo. Seguimos juntas porque juntas somos melhores. Um beijo.